Olá! Quando estudamos o zero, quando estudamos o louco, nós encontramos ali o pulsar de vida. Quando somos crianças, nós sonhamos acordados. Toda criança já recebeu aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Ali está boa parte da nossa conexão, do nosso propósito de vida. Claro que é tudo mais complexo que isso, mas a criança, devido à pureza, devido a não ter camadas ainda de convívio social, familiar, ela está, de alguma forma, próxima da fonte de vida. Então o zero, o louco, ele não quer obedecer regras. Assim como uma criança fica irritada quando ela precisa obedecer a alguém. Isso é necessário para o nosso desenvolvimento, mas quando nós falamos do zero, nós encontramos essa parte em nós. A parte que não quer regras, leis e que está conectada com o pulsar da vida, com as infinitas possibilidades. Focar nisso é o nosso primeiro passo quando a gente quer encontrar o nosso propósito de vida. Claro que esse propósito de vida não é algo fixo, mas a nossa criança tinha resposta. A nossa criança, mesmo sem racionalizar, ela sabia para que tinha vindo no mundo. Só que a gente precisa resgatar isso aos poucos. E se você não faz esse resgate, se você não protege essa criança, ninguém mais vai fazer isso por você. Você pode até ser cuidado, você pode até receber atenção, isso é válido, isso é bem-vindo, mas o nosso papel, de alguma forma, é cada um buscar o autoconhecimento por si só. Uma pessoa não consegue desenvolver consciência para a outra, por mais que ela ajude. E como nós estamos estudando aqui agora também parte da psicologia humana, da psique humana, dos bastidores que ninguém vê, mas que existe, que influencia a nossa vida o tempo todo, nós encontramos o self, que organiza toda a psique, que organiza todo o nosso ser, a alma que intermedia e o ego, que somos nós. O ego é a nossa função em desenvolvimento. O nosso objetivo, diante da jornada espiritual, é fortalecer o ego em comunhão com o self, em comunhão com o sagrado. Durante a nossa jornada a gente vai ver isso melhor. Então, quando nós saímos do zero, nós vamos para o 1. O número 1, quando a gente fala do número 1, a gente pensa em algo isolado. É 1, não é 2 nem 3, é apenas 1. Mas já é um existente, não é o 0 mais, agora é o 1. Então, cada um de nós é um ser humano, é uma pessoa. Nenhum corpo ocupa 2 espaços ao mesmo tempo, dizem por aí. Então, esse é o 1. O 1 é o momento onde você, a nível psíquico, percebe a si mesmo. Quando a criança começa a se perceber. Eu sou o João, eu sou a Maria, não sou a mamãe nem o papai. Aqui o ego começa a acontecer. Esse é o número 1. Então, no 1, a partir do 1, a gente começa a jornada. A gente sai do pulsar, que ainda não tem forma, que ainda não tem lei, e encontra o número 1, e encontra o início da jornada. E o número 1 no tarô é conhecido como o mago. Porém, quando a gente ouve falar do mago, a gente geralmente tem uma visão voltada para as fantasias. Quando a gente fala de um mago, a gente pensa em figuras que dobram as forças da natureza, em figuras que fazem rituais, em figuras que fazem magias. Isso tudo faz parte da fantasia humana. E a fantasia humana, ela não é descartada. O que a gente faz com ela? A gente faz filme, série, livros, novelas, constrói roupas. Mas meu objetivo aqui é trazer um realismo para o desenvolvimento psicológico e espiritual. Então, quando a gente fala do mago, a gente não vai trazer aqui
a busca por dominar o fogo com as mãos, ou dobrar a água, ou aprender a comandar o vento. Isso é fantasia. E a gente deixa essa fantasia para o cinema, para os livros. Isso tudo é muito fantástico, mas vamos desenvolver consciência aqui com realismo, de acordo com as leis do nosso mundo. Então, o mago. O que é o mago? Quem é o mago? O mago é o um. A gente está falando de um princípio divino. Os arcanos maiores serão chamados aqui de princípios divinos. Então, o mago, como um princípio divino, ele é o ego em participação consciente da vida, mas sabendo que a sua própria origem não é a partir de si mesmo. De onde nós viemos? Não no sentido histórico, mas no sentido psicológico da palavra. Quem nós éramos antes de percebermos quem somos. Quando a gente começa a se perceber, quando a gente começa a perceber que somos criadores da nossa vida, a gente está encontrando o princípio divino do mago. Então o mago aqui, em vez de ser aquele que comanda o fogo, a água, a terra ou o ar, no sentido literal, é aquele que comanda o fogo, a água, a terra e o ar, no sentido simbólico. Então, o nosso objetivo diante do um é entendermos que somos criadores da nossa realidade. Porém, nós estamos no um e nós estamos apenas começando. Aqui é o momento onde a gente vai fazendo as nossas escolhas, a gente vai se construindo. A gente por muitas vezes acha que tudo depende de nós para poder ser realizado. E tá certo em partes. A gente precisa se fortalecer. A gente precisa fortalecer o nosso ego para poder dar conta de questões maiores da vida. Sem isso, a gente simplesmente se encolheria e voltaria para o zero, para a criança divina. Ela continua viva dentro de nós, mas a gente começa a ter responsabilidades com a vida a partir de agora, a partir do um. Então o um, o mago, é o momento onde o nosso pequeno livre-arbítrio emerge. Por que pequeno? Porque a gente precisa considerar as nossas limitações. Mais uma vez, onde você nasceu, o seu nome, o seu endereço, a sua família, suas condições, tudo isso vai limitando o que a gente chama de livre-arbítrio. No zero você pode sonhar e fazer tudo o que você quiser. Aqui no 1 a gente começa a se dar conta de que o nosso ponto de partida é o momento onde a gente está. É a situação que a gente está, independentemente de como ela seja. Esse é o 1. Esse é o mago. Porém, aqui o ego não se dá conta ainda de que vem de uma força maior, de que vem do self, de que existe uma estrutura a ser construída na sua jornada. Uma forma da gente entender o mago é a gente entender que nós somos observadores da nossa vida também. Nós somos operadores deste corpo, desta pessoa que somos. Porque a gente nasce, a gente começa a nossa jornada com condicionamentos. Então é como se você ganhasse um personagem no jogo. O que você vai fazer com esse mago pessoal? O que você vai fazer com a sua vida? Tudo isso, diante das limitações dos condicionamentos, é o momento onde a gente começa a construir e fortalecer o nosso ego, porque ele faz parte e é completamente importante na nossa jornada. A gente vai entendendo isso aos poucos, à medida que tudo isso aqui for avançando. Então aqui no 1, aqui no mago, a gente centraliza tudo ao nosso redor. A gente considera que sem a gente fazer, nada vai para frente. E isso é necessário ser considerado dessa forma no início, justamente para poder a gente começar a nossa vida. Aos poucos a gente vai entendendo que não é bem assim, mas esse é o ponto de partida. Esse é o 1. O nosso mago foi ilustrado aqui pelo deus
Hermes. Hermes, segundo a mitologia, é o deus mensageiro, o deus mediador. A função dele na mitologia era ir até o Olimpo, buscar informações, se conectar com os deuses, entender sobre questões da vida, sobre questões arquetípicas, sobre questões que os deuses comandam. Ele descia também ao submundo, entendia o que representava a dor humana, entendia o que representava questões que muitos ficavam aprisionados, os infernos, ele conhecia. Ele ia para cima, para o alto, ele ia para baixo e para o fundo. Esse era Hermes. E junto a isso, a parte preferida dele era caminhar também junto do homem. Então ele buscava informações, ia para o alto, para baixo e compartilhava isso com o homem. A partir do diálogo, da conversa, ele ia passando as informações adiante. O que ele aprendia, ele passava para frente. Esse é o nosso mago. De uma forma prática na nossa vida, o mago é o momento onde a gente começa a criar de acordo com o que a gente sente que tem a capacidade de criar. E o que a gente sente que pode fazer? Isso depende de cada um. Depende do sonho acordado de cada um. O que você sonha em fazer? Não é garantia que apenas pelo fato de você reconhecer que é uma vida pulsante, que tudo vai dar certo, que tudo que você se propõe a fazer vai acontecer. Quando a gente começa a criar, a gente vai vendo as nossas limitações, a gente vai vendo que o tempo ele manda muitas vezes e por aí vai. Então aqui no 1, junto de Hermes, nós não necessariamente criamos a nossa vida. Nós mais atuamos na nossa vida. Nós recebemos uma vida, nós precisamos atuar a partir dela. Cada um de nós tem as suas próprias habilidades, as suas próprias inclinações. Cada um de nós é um único. Cada um de nós é uma pessoa com um nome, com uma identidade, com uma feição única. Esse é o 1. Cada um tem a capacidade de criar a partir desse 1. Cada um ao seu modo. Cada um na sua jornada. Cada um a partir do seu chamado interior. Para a gente entender melhor as questões da espiritualidade, a gente sempre busca fazer uma pergunta anterior. Por exemplo, uma pessoa decide fazer determinado curso, uma pessoa decide estudar tal coisa, uma pessoa decide mudar de cidade. Por quê? De onde vem essa vontade? A gente faz uma pergunta anterior. Se você encontra a resposta para isso, você pergunta para trás novamente. Mas por quê? Até que você chega num ponto que você se conecta com o mistério. A partir daqui você não responde mais o porquê de você querer determinadas coisas. É o momento onde a gente encontra a espiritualidade. É o momento onde a gente encontra o self. Ele pulsa a vida, a gente atua na vida. A gente recebe a vida e cria a partir da vida que recebemos. Já volto.